A Ilha de São Jorge, pelo dinamismo que apresenta, pelo investimento que tem apresentado, pelos resultados que temos, nomeadamente ao nível do desemprego, é o lugar correto e o lugar certo para termos discutido com a sociedade civil o cenário europeu no pós-2020. Nós vivemos atualmente um cenário europeu de alguma incerteza. Temos novas prioridades que foram elencadas pela Comissão Europeia e pelos Estados-membros, nomeadamente ao nível de novas políticas, para além daquelas que são as tradicionais, falo-vos de políticas de defesa, políticas de migração, políticas de segurança, que vão exigir mais do orçamento comunitário, e temos também incertezas por causa da saída do Reino Unido da União Europeia. Inevitavelmente, o Reino Unido era um contribuinte da União Europeia, contribuinte líquido da União Europeia. Isso poderá fazer com que o orçamento fique mais baixo. E daí a importância que é de, quer o país, quer a região autónoma, estarem preparados, terem uma estratégia montada para poder, no âmbito da programação pós-2020, poderem ter os programas e as estratégias corretas e ter um financiamento, um envelope financeiro, portanto, para poder ter investimentos futuros. O país tem tido uma estratégia, a nosso ver, correta, que está a ser apresentada já em Bruxelas, que implica, como vos disse, a manutenção do envelope financeiro, implica também a existência de um financiamento acrescido ou um esforço de financiamento da parte dos Estados-membros, a possível existência de impostos comunitários para que o orçamento mantenha exatamente os mesmos níveis de financiamento, mas essa estratégia do país é também um local onde a estratégia da região autónoma dos Açores, ao nível das suas prioridades, deve estar inserida. E é aqui que vos falo da estratégia regional. A estratégia regional, em termos da programação de fundos comunitários ou da estratégia para a União Europeia no âmbito da nova programação financeira, pode ser dividida em duas áreas. A primeira é o papel que as autoridades regionais devem ter de influência na União Europeia. E aí reivindicando uma atenção especial àquilo que são as regiões ultraperiféricas, numa perspectiva diferente da anterior. Primeira, que seja salientado o facto de os Açores serem uma região com das melhores taxas de execução de fundos comunitários. Segundo lugar, salientando também que os Açores, como região ultraperiférica, não devem ter uma relação de subserviência ou de solicitação permanente de fundos pelo fato de ser menos desenvolvido ou ter mais dificuldades de desenvolvimento. Mas sim uma relação diferente, uma relação de parceria. Ou seja, a região autónoma dos Açores e as regiões ultraperiféricas têm cerca de 50% do mar da Europa, da União Europeia. Dão, portanto, uma projeção atlântica à União Europeia. E os Açores têm um peso muito significativo nestes 50%, sendo a região que mais projeção atlântica dão. E, portanto, mais do que uma relação de pedir à União Europeia, deve ser estabelecida aqui uma relação de parceria com a União Europeia. Ou seja, nós merecemos ser apoiados porque nós complementamos a projeção atlântica da União Europeia. Esta é a primeira cadeia, ou digamos, o primeiro ponto de reivindicação. O segundo ponto de reivindicação junto da União Europeia e junto do país, ou seja, dentro da estratégia, e é este o ponto principal que vos quero salientar, deve ser no estabelecimento de prioridades. Ou seja, por onde é que nós nos devemos desenvolver a partir de 2020. E aí a melhor forma de nós sabermos qual é o caminho e termos as prioridades de reivindicação junto do país, a melhor forma de o fazermos é se o fizermos juntos. Juntos em coligação com todos os atores sociais que intervêm ou que são intervenientes na região autónoma dos Açores. Falo-vos da sociedade civil organizada, nomeadamente parceiros sociais, associações agrícolas, associações de pescadores, câmaras de comércio, sindicatos. Mas falo-vos também
da sociedade civil individual, ou seja, do agricultor, do professor, de pessoas que individualmente necessitam do contributo da União Europeia para poderem alavancar o seu investimento ou poderem ter a sua vida projetada naquilo que são os seus desejos e as suas vontades. E essa coligação foi aquilo que nós tentamos fazer nestas jornadas parlamentares, ouvindo quer a sociedade civil organizada, numa conferência que realizamos ontem, quer as pessoas que participaram, quiseram dar também o seu contributo, mas é também o que o Governo tem feito nos últimos meses, através de um processo de auscultação da sociedade civil, em várias dimensões, com diversas oficinas realizadas pela região, por diversas reuniões que foram realizadas com grupos de trabalho com partidos políticos, grupos de trabalho com parceiros sociais. Mas há aqui uma segunda dimensão para além da sociedade civil. E é aqui que se centra. Ou seja, a sociedade civil também deve ser complementada pelos partidos políticos, os partidos com representação parlamentar. E é aqui que o Partido Socialista, o grupo parlamentar, quer fazer um apelo. Nós iremos discutir no próximo plenário a estratégia no pós-2020, em termos de fundos comunitários e aquilo que devem ser as prioridades da região. E aí o Governo irá fazer essa apresentação, nós iremos debater, iremos discutir, todos os partidos terão a oportunidade de chegar a um ponto de vista, ou explicar o seu ponto de vista, mas há a possibilidade de nós criarmos um pacto de regime sobre aquilo que nós achamos que devem ser os pilares de desenvolvimento a partir de 2020. E eu penso que se há matéria que os açorianos exigem dos partidos políticos, é que estejamos unidos naquilo que são as prioridades básicas, ou seja, qual é o peso que deve ter a qualificação e a formação dos recursos humanos, qual é o peso que deve ter o apoio da agricultura, qual é o peso que deve ter o apoio às pescas e como é que isso deve ser feito e materializado em termos de políticas comunitárias. E neste sentido, aquilo que nós apelamos aos partidos políticos presentes no próximo plenário é que estejam disponíveis para trabalhar em parceria, em coligação com os parceiros sociais e com a sociedade civil, no sentido de nós termos um poder de reivindicação acrescido junto da União Europeia e junto do Governo da República naquilo que são as prioridades para a política comunitária no pós-2020. Espero duas coisas muito simples. Primeiro, que cumpram o seu papel, ou seja, naquilo que são as suas prioridades, digam quais são as suas prioridades. E nós acreditamos que muitas vezes aquilo que nos divide é a forma como havemos de lá chegar. Mas os objetivos, na sua maior parte, são comuns. E, portanto, eu espero que os partidos deem o seu contributo. Em segundo lugar, aquilo que eu espero é que coloquem à parte qualquer divergência que tenham ou qualquer, digamos, sentimento que não acredito que tenha um pouco mais egoísta de algum protagonismo político, coloquem de parte este sentimento e estejam disponíveis para se sentar, para trabalhar e para aprovarmos uma estratégia comum para o futuro da região, nomeadamente na programação dos fundos comunitários no pós-2020. Esse tem sido um trabalho que já foi desenvolvido do Governo, onde os partidos políticos já estiveram presentes e eu acredito que no Parlamento, à frente de todos nós, jornalistas, dos açorianos que seguem o Parlamento, irão ter exatamente o mesmo comportamento e é esse desafio que o grupo parlamentar quer lançar. Porque se há matéria que é estrutural para o desenvolvimento dos Açores, é esta. É a programação e a estratégia que deve ser seguida em termos de programação de fundos comunitários.